Não tem por que você sofrer por algo que é impermanente, por algo que passa. Então você pode usar isso para outras coisas. Por exemplo, eu uso isso para coisas que eu tenho dificuldade na vida. Por exemplo, quando a gente fala que vai para academia, eu vou começar a treinar agora e não sei o quê. Você chegar lá, dá uma vontade de ir embora, dá uma vontade de você desistir. Só que quem quis ir pra academia foi você, não foi? Não foi uma coisa do seu intento, uma coisa da sua alma, uma coisa, algo que você verdadeiramente quis ir até lá? E por que quando você chega lá você não quer ficar lá? Isso é um exemplo, mas tem vários exemplos. Porque a mente, ela tá. Você se pegou a sentir só prazer. Daí você vai pra academia e sente um desconforto. Ai, eu não sei fazer isso. Ai, isso aqui dói, isso aqui não sei o quê. E daí é a sua mente. Então ali quando você tá uma hora parada, você entende que era só a mente. É a mente. O que é essa mente? A mente é uma ferramenta pra gente poder construir coisas no mundo, pra criar coisas no mundo. E ela é apenas uma ferramenta. Não é pra gente morar lá. É um lugar pra gente imaginar, planejar coisas. E é isso. Só que a gente acabou morando na mente. Enfim, depois eu vou fazer outro vídeo sobre mente, que é um dos assuntos que eu mais quero falar aqui com vocês. Mente, a mente, a mente. O quanto a gente pode não se identificar com a mente e também usar ela a nosso favor. Porque tudo aqui está a nosso favor. Inclusive a mente. Porque por muito tempo eu ficava assim, por que existe essa mente? Por que Deus criou isso? E eu sempre com o pensamento de que tudo está a nosso favor, a gente só não sabe usar. E, enfim, e também a mente assim perturbada, ela é um contraste pra gente entender o que a gente não é, entender o que a gente não quer. E quando você tem mais domínio sobre a mente, tanto de entender que você não é aquilo que ela tá trazendo, e tanto de usar ela ao seu favor, você vai ficando mais forte. E você tá mais, cada vez mais perto da sua verdade quando você tem esse domínio. Stonks. É incrível, gente. É muito libertador, é muito libertador. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre a ideia de liberdade do livre-arbítrio e a verdade sobre o livre-arbítrio. Vou fazer um vídeo sobre isso. Gente, é muitas ideias, eu tenho muita energia de pausa. A energia de pausa do tarô, que é energia de muita criatividade, de muito fogo, de muita intuição. Ai, vou fazer vídeo sobre tarô também. Ai, gente, é muita coisa. Passando esses dias, a gente vai entrando num estado porque a gente vai purificando a nossa mente. A gente vai purificando a nossa mente. A gente vai erradicando, a gente vai começando a entender o sofrimento, a raiz do sofrimento. A gente vai entendendo uma das coisas mais principais. Quando você entende essas coisas, você entende quanto você estava na ignorância. Você percebe, nossa, quanto que eu estava ali agindo por impulso, agindo pela minha mente, agindo pela minha ignorância, só pelas minhas. Sendo extremamente reativo, essa é a palavra. Sendo muito reativo. E quando você mais transcende, mais você tem compaixão. Mais você olha pra você com compaixão, percebe, nossa, eu errei porque eu não sabia fazer. Eu errei porque eu não entendia. E daí você percebe que tá todo mundo sendo ignorante. Cara, é tipo assim, uau, olha essa estrela que linda. Gratidão. É tipo assim, você pensa, cara, nossa, arrepia. Aí você chora, pensa, "Ai, Buda, eu te amo, Buda, cara. Buda trouxe uma coisa tão simples que é tipo assim, eu ficava assim, era só isso? E eu sofrendo, e era só isso. Gente, eu ficava assim o tempo todo. Eu ficava assim, Buda, 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 te amo. Uau! E é nesse momento que você entende a compaixão. Que eu vou trazer outro vídeo também. A gente, tem muitos vídeos pra trazer. Eu quero. Há muito tempo que eu quero trazer vídeos aqui pro YouTube, mas só agora que eu cheguei nesse lugar, tá? Alright, alright. Tudo no seu tempo. Quero fazer um vídeo especial sobre compaixão. E Jesus já tinha me ensinado a compaixão. Lá na ayahuasca, no momento que eu vivi isso, que eu pude ver o que Jesus sentiu quando ele estava ali sendo assassinado. Quando ele percebeu que aquelas pessoas é como se elas estivessem cegas. E ele amou essas pessoas. E eu quero poder viver a vida inteira sentindo esse amor. O mesmo amor que Jesus sentiu, eu quero poder viver todos os dias com esse amor. Estando nesse estado de amor, que o professor L fala de amor incondicional, e eu aprendo ele como compaixão. Quando você entende que a pessoa está sendo ignorante,
e você tem compaixão pela ignorância dela, você entende que você já foi ignorante. Você entende que ela tá vivendo numa ignorância, que ela está cega. Muitas pessoas não vão entender isso, vão achar que eu tô passando pano pra fascista, sei lá o quê. A compaixão, ela também não é você aceitar as pessoas fazerem maldade com você e tudo mais. Mas você não ficar tão reativa a isso, entendeu? Tipo, alguém vem e faz uma maldade com você. Você vai reagir, você vai matar a pessoa. Você sabe que a pessoa tá sendo ignorante, então você não cria esse sankara sobre essa situação. Mas não que você não vai reagir às situações do mundo. Por exemplo, vem alguém e mexe no seu corpo sem você ter deixado. Você vai ficar com raiva. Isso é normal, gente. Não tirem isso de vocês. Você vai sentir raiva, sentir tudo de ruim. Porque isso não é legal, é contraste. Você sabe que você não quer viver a situação é ruim. E você vai fazer tudo o que você puder fazer. Vai chamar a polícia, vai matar a pessoa, vai sei lá. Mas você vai entender que aquela pessoa tá sendo ignorante, que a pessoa tá vivendo numa tristeza, numa ignorância, numa identificação com a sua mente e com coisas que eu estudo a cabala ancestral e a gente aprende que nossos comportamentos, eles são além da identificação com a mente, né, que é um dos problemas da identificação com a mente, não saber utilizar a mente do jeito certo. E uma das questões também é a nossa genética, porque tem coisas que a gente nem entende que faz, mas vem de outras gerações, que a gente tá reverberando até hoje. Outro dia eu trago outro vídeo sobre isso. Cara, 1000 vídeos, né, cara? Acho que eu nunca vai existir um dia que eu não vá ter ideia de um vídeo pra trazer pro canal. Nunca vai, nunca. Sempre tenho uma ideia, eu sempre tenho ideias, cara. Eu sempre tenho muita ideia, muita. Eu tenho muita ideia. Tipo assim, a minha cabeça, tipo assim, ideia, ideia, ideia. Tipo, lâmpada, 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 lâmpada. Muitas ideias. Meu Deus, tô começando a colocar elas pro mundo, tá? Alright, para isso que eu tô aqui no mundo, gente. Alright? Então vai passando os dias, você vai entendendo e você vai entrando nesse estado de compaixão. Eu tô falando da minha experiência, mas eu acho que muitas pessoas vivenciam isso, essa compaixão. Porque você vai purificando a sua mente, você vai. Alguém faz uma coisa pra você, te para no trânsito, em vez de você. Ai, que raiva essa pessoa, não sei o que, não sei o que. Xingar a pessoa. Como eu tinha dito, não é você não fazer nada, ficar passivo. Isso aí é uma ilusão, ficar passivo para as coisas do mundo. A gente tá aqui vivendo um mundo maluco, não é assim. Passivo é você viver na caverna. Até na caverna você tem que. A gente vive num corpo que é metade animal. A gente tem a nossa violência naturalmente, quando ela é necessária e ela é importante de ter. Todos os sentimentos, tudo isso está a nosso favor. Mas é sobre a gente ter o domínio sobre como usar essas coisas. Por exemplo, a pessoa te parou no trânsito e você ficou com raiva. Veio a sensação no corpo, você observou a sensação e você sentiu a equanimidade. Isso significa que você não vai responder a pessoa se ela tá errada? Você vai chamar a atenção da pessoa. Só que a forma que você vai chamar a atenção da pessoa não vai ser mais daquele jeito, sem freio, que você vai chamar de uma outra forma. Gente, eu tô falando essas coisas, mas eu não sou perfeita. Às vezes eu mando todo mundo. É mentira, gente. Na verdade, eu sou bem longa, assim. Eu fico assim, ai, tá bom. Paz e amor. Eu oro pelas pessoas que me fazem mal. Eu sou assim, mas eu fico, nossa, devia ter mandado a pessoa. E às vezes tem mesmo, mano. É isso, às vezes tem coisas na vida que só vai. Aquela já, o meu vídeo já vendo um monte de palavrão, né? É sobre isso, gente, equilíbrio. Então, gente, resumindo, a gente foi aprendendo a acalmar a mente, a gente foi aprendendo Vipassana, a gente foi entendendo de onde veio o sofrimento, foi erradicando, foi entendendo os apegos que a gente tem sobre tudo, quanto que a gente sofre por tantas coisas. Lá o Goenka dá exemplos e histórias muito legais, muito engraçadas. Eu acho ele muito engraçado. Tenho tanta saudade dele. E uma coisa que não me falaram o Goenka canta. E eu acho muito legal as músicas. No início eu achava estranho, ficava meio até enjoada com as canções. Só que depois você vai entrando na frequência do Goenka e a frequência dele é de tanto amor, de tanta pureza. Quando você se liberta desses sankaras, vai se libertando, vai sofrendo menos, mais sua mente está sendo purificada e mais você entra nesse estado de amor. E quando você entra nesse estado de amor incondicional, de compaixão, você percebe o quanto que isso é a melhor coisa que existe. Você percebe que isso é verdadeiro. Porque todas as outras coisas no mundo
elas são impermanentes, menos o estado de amor. Você percebe que o mundo, isso é uma coisa minha, que o mundo é uma ilusão, mas a verdade é o amor. Isso é uma coisa minha. A gente não aprende isso, né? A gente só sente as coisas. E eu vou fazer outro vídeo sobre isso também, sobre as minhas experiências que eu tive, em que eu tinha. Antigamente eu tinha depressão. O Vipassana me fez entender o porquê que eu tinha depressão também. E eu fui buscando entender quem eu era, o que eu tava fazendo aqui, porque eu queria morrer, então eu fui buscando. Porque na vida. Hoje eu não tenho coisas, tipo assim, coisa material, não tenho carro, não tenho uma casa, não tenho essas coisas, sabe? Porque eu não fui procurar isso. Até então, até esse momento, e até quando eu desencarnar e virar estrela, eu transcender, eu fazer a passagem, eu morrer, até o fim dos meus tempos, e depois que eu me materializar em outro corpo, em outro mundo, que eu sempre vou estar buscando saber quem eu sou cada dia mais e viver a minha verdade cada dia mais. E ver a minha liberdade cada dia mais. Isso é uma coisa minha eterna. Porque cada vez mais eu estou mais livre, sendo mais eu. Sendo mais eu mesma. Não tem nada que pague isso. Porque você percebe que isso é pra sempre. Que isso é infinito. Que é a única coisa infinita que tem. Porque todas as coisas do mundo, elas são impermanentes. Todas as sensações, todas as relações, todas todas as sensações, emoções, coisas, corpo, aparências, doenças, dificuldades, essas coisas elas são impermanentes. Então, eu fui buscar algo que era infinito porque eu tinha falta disso. Porque eu sentia prazer, eu sentia dores, mas todas elas eu sentia o prazer e ficava pensando, nossa, mas isso acaba. Tipo, nada parece que é uma coisa que fica, eu quero uma coisa que fica. E eu fui buscar essa coisa que ficava, que permanecia, que era permanente. E eu encontrei eu mesma. Encontrei o amor, encontrei a compaixão. Eu me encontrei com Jesus. Depois eu vou fazer um vídeo sobre Jesus. Foi nesse momento que eu entendi o que era compaixão, que eu saí do buraco que eu tava, de achar que o mundo era hostil, que o mundo era horrível, que o mundo era injusto, que o mundo. Enfim. Gente, outro vídeo eu vou falar sobre isso, senão esse vídeo vai ficar gigante. Depois que você entra nesse estado de amor, e não é amor romântico, tá? Não confundam. É o amor. É um estado que você. É um estado. Você gosta, você quer coisas materiais, você quer dinheiro, você quer um cabelo bonito, você quer. Isso é maravilhoso. A gente tem que querer essas coisas. Isso é maravilhoso a vida aqui no planeta. No planeta Terra, experienciar essas coisas, comer uma comida boa, viver momentos lindos, em lugares lindos. Só que é como se eu estivesse sempre na minha satisfação de quem eu sou, nesse estado de amor. Porque as outras coisas elas passam, eu sei que elas passam. Então eu não me preocupo mais com essas coisas. Antes de eu ir buscar por carros, casa, carro, apartamento, esse é o meme, né? Casa, carro, apartamento, e buscar por mansões, iate, dinheiro, mulheres, mansões, iates, mulher. Eu fui buscar entender quem eu era. E a partir de agora que eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, cada vez mais me descobrindo mais e sabendo mais ainda do que eu tô fazendo aqui, sintonizando nesse estado de amor, mais as coisas vão chegando pra mim, e mais vai ficando fácil materializar as coisas. Eu acho que é muito sobre isso. Porque senão a vida vai ser sempre uma ânsia de. Sempre um desejo de ter, e você nunca tá satisfeito com nada, porque você não sente que tá vivo, você não sente que tá vivendo a verdade. O que tem a ver o Vipassana com isso? Você sente as coisas boas do mundo e elas são divertidas, são muito lindas, só que você já sente que você já é. Porque até as coisas que você quer, que você almeja ter, você sente que já é real. Ah, gente, é outro vídeo que eu vou falar de lei da atração. Nossa, 500, um vídeo pra falar de 500 mil vídeos que eu vou fazer, né? E sobre a depressão que eu disse que lá eu pude perceber o porquê que a gente cria uma depressão na nossa vida, cria uma ansiedade, esses problemas. Tanto que antes de eu ir pra lá, eu tinha me autodiagnosticado com bipolaridade, porque eu já tinha tido depressão antes, só que eu já não tinha mais a depressão de antes. Eu já tinha me curado dela.
Só que ainda vinham uns sentimentos, já vinham umas sensações estranhas, umas coisas de melancolia, umas euforias, umas coisas assim. E eu fui pesquisando no Google, e aí apareceu pessoas que tinham bipolaridade, e eu me identifiquei com os relatos delas, só que eu não peguei aquilo pra, tipo, eu sou bipolar, eu tenho bipolaridade, e é isso. Eu peguei aquilo pensando assim, tá, se eu tenho realmente isso, como que eu faço pra transcender isso? Porque eu não sou isso. Isso pode estar passando por mim, mas por algum motivo isso tá passando. E aí eu entendi que esse estado de bipolaridade, essa bipolaridade, ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou um borderline, não sei. Essas coisas assim, a gente tá sempre se identificando com a mente. E pra mim, eu percebi o quanto que era esse problema. Não era uma depressão ou essas coisas. Porque isso tudo é um nome criado pra gente se identificar com essas questões, com esses, meu Deus, uma tristeza, você apega aquilo e se sente muito forte. E é uma coisa da química do nosso corpo. E a gente tem que ver isso, não ignorar a nossa química ou coisas, ou até mesmo medicamentos. Não é sobre isso. Mas começar a perceber essas coisas de outra forma. Porque todas essas sensações, tanto do borderline, da bipolaridade, da ansiedade, da depressão, é um lugar em que você estava identificado com uma sensação. Foi o que eu percebi. E daí, por isso que eu fiquei. Gente, por isso que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, porque foi a partir dali que eu parei de sofrer tanto. E o Goenka fala que eu fui para um retiro de meditação e agora eu parei de sofrer, não sei o quê. Não, mas você vai sofrer muito menos, pode ter certeza. E cada vez, cada retiro que você for, cada prática que você for fazendo, você vai se sentindo mais livre e você vai se sentindo que tá vivendo mais a sua verdade. E teve um momento que eu tive tipo uma visão assim, né, dentro da meditação. Dentro daquela visão, eu tava ligando pra minha mãe pra falar assim: "Mãe, agora eu consigo ser feliz de verdade. Agora eu consegui ser feliz de verdade". E eu chorava dentro desse momento. Nossa, gente, eu chorei muito. Eu chorei muito, 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 de muita gratidão, de muito de como se eu tivesse eu senti que quando eu saí do Vipassana, não era como se fosse uma página que eu tivesse passado da minha vida. Era como se fosse um outro livro da minha vida. Como se tivesse um livro em branco agora para poder escrever minha vida do meu jeito. É como se fosse uma limpeza da minha alma, assim. Como se fosse uma limpeza interna. Porque realmente é. Nossa, é muito incrível. Foi a melhor coisa. Foi o melhor dia da minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, foi eu Vipassana, porque existem coisas no mundo que eu vejo que o mundo não é sobre o dinheiro, coisas materiais. Isso não é uma negação da gente querer ter dinheiro, coisas materiais. Eu quero muito dinheiro, eu quero coisa material, adoro coisa material, adoro coisinhas, adoro estar bonita, bela, com maquiagem, enfeitada, adoro, amo. Minha vaidade, o meu ego, né, minha persona no planeta Terra é muito sobre vaidade, sobre beleza, sobre encantamento, todas essas coisas. Só que quando você entra nesses estados, você sente algo muito maior do que tudo isso. E você conquista coisas materiais, que isso também é muito espiritual, conquistar coisas materiais, porque a partir das suas conquistas você transcende muito. E a gente tá aqui pra conquistar coisas materiais. A gente tá aqui pra ser rico, pra ser abundante, pra ser próspero. Essa é a verdade. O mundo foi feito pra isso, pra prosperar. A natureza é abundante. Então depois que você entrou nesses estados, você para de ficar tão preocupado com as coisas. Porque não importa, eu já tô vivendo, por exemplo, eu tô aqui na casa da minha mãe. E aqui tá sendo um contraste pra mim, porque eu já morei sozinha antes e agora eu tô fazendo uma passagem aqui até eu ir morar no lugar que eu estou planejando, que eu estou cocriando. E aqui tá sendo uma passagem, que eu sou muito grata por isso, só que ao mesmo tempo é um contraste, porque eu não queria estar na casa da minha mãe. Eu queria estar na minha casa, eu gosto de estar na minha casa, com as minhas coisas, com minhas coisas, do meu jeito, com a minha energia. Só que não importa.
a cocriação que eu tenho, ela já existe. De eu morar lá no lugar onde eu quero morar. E não importa se eu tô aqui na casa da minha mãe, se eu tô morando na rua, se eu tô morando numa mansão. Gente, será que ela transcendeu muito, né? Aquelas, né? Eu me sinto muito bem. Ah, você tá morando na rua, né? Eu já morei na rua, gente. Sabe por quê? Eu sentia que eu queria ser muito rica. Só que eu sentia que a vida não era sobre dinheiro. Só que eu sempre quis, ai, muito dinheiro, rica, rica, riqueza, riqueza, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu sempre quis isso, todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer ter muito dinheiro. E isso é muito bom, querer ter muito dinheiro, isso é super natural. Querer ter muito dinheiro, lógico. Mas eu senti que o dinheiro ou as coisas, elas não podiam me dominar. Então eu senti que um dia eu vou ter muito dinheiro, mas se um dia esse dinheiro todo acabar, eu vou me sentir bem ainda, porque eu tô bem comigo mesma. Enfim, e era algo de sobrevivência também, de tipo, ah, eu consigo me virar mesmo estando em situações muito selvagens. Que eu queria sentir que eu era forte, que eu podia dar a volta por cima em qualquer situação. E também outros traumas que tinha, coisas que eu fui reverberando do meu próprio pai, pra eu parar em situações bem vulneráveis, das quais eu já estive. Mas não estou mais, que agora eu quero luxúria, quero luxar, luxar. O Vipassana foi uma das experiências mais lindas que eu já tive. O Vipassana pra mim, ele não foi difícil. Eu achei que ia ser mais difícil. Ele foi muito desafiador. Exigiu muito de mim, da minha dedicação. Ele também foi cansativo. A gente acha que não, mas quando eu cheguei em casa, eu dormi muito quando eu voltei do Vipassana. Quando eu voltei pra Trancoso, pra minha casa, eu dormi muito. O que foi mais fácil pra mim foi ficar sem falar, ficar sem conversar. Eu adorei. Eu adoro, ai, eu adoro conversar também, mas eu adoro calar a boca. Eu adoro ficar quieta, nossa. Não olhar pra ninguém, não ter que ficar puxando assunto. Ai, será que ela é introvertida? Não sei. Eu sinto que eu sou muito introvertida e muito extrovertida. Eu adoro conversar, adoro tagarelar. Mas eu também adoro, tipo, ficar quieta, ficar sozinha. Adoro. Eu amo. Eu amo as duas coisas. Então, pra mim foi muito fácil. E teve umas meninas lá que ficavam conversando. Ai, e eu fiquei assim, trabalhar minha equanimidade, meu não julgamento. Então, eu observava e não criava julgamento sobre isso. Porque quem cria julgamento é a minha mente, não sou eu. Se elas querem conversar, me atrapalhou um pouquinho, né? Não foi na sala de meditação, elas ficavam cochichando fora, né? Mas tudo bem, porque lá no Vipassana, uma coisa importante de falar é que lá ninguém fica no seu pé. Se por acaso você não acordar no horário certo, que tem que acordar, acho que é 4 ou 4:30 da manhã. E o Goenka fala que não pode dormir também durante o dia, que isso atrapalha a prática. Mas as meninas dormiam. Eu não dormia, não. Mas eu também não acordava sempre no horário, porque eu durmo muito, então pra mim dormir pouco daquele jeito me fez mal. Então eu preferia acordar um pouco mais tarde e não dormir de tarde. Mas lá ninguém fica no seu pé, tipo assim, ah, vamos meditar, ou tipo, levanta, ou não sei o quê. Ninguém fica no seu pé. A única coisa que a gente é obrigado é ir meditar todo mundo junto na sala de meditação, quando é pra ir pra sala de meditação. Mas quando é pra meditar no seu quarto, aí você medita se você quiser, né? Você que quis ir até lá. Se você quiser fazer certinho ou quiser bagunçar tudo, problema seu. Ninguém vai ficar no seu pé. E uma coisa que eu aprendi também em silêncio é que eu percebi que sempre eu tava justificando tudo que eu fazia. Que eu ficava sempre meio que, ai, tipo, eu tô num lugar tomando um chá aqui, aí eu tinha que ficar assim, ah, eu tô aqui tomando chá. Tipo assim, um exemplo, né? Ou alguma coisa que eu fiz de errado, assim, que eu tinha que falar pra alguém, ah, isso aqui tá errado, ou tipo. Sabe quando você justifica as coisas? Ou justificar coisas bobas do dia a dia, coisas que você não conseguiu fazer, que nem, que nem importa. Daí eu percebi o quanto que a gente fala coisas sem importância. E o que foi mais difícil pra mim foi a alimentação vegetariana, é uma alimentação à base de plantas, porque lá eles falam sobre não matar nenhum ser. Hoje, com a minha visão, eu vejo que a gente tá matando as plantas também, mas é uma visão minha. Vão falar que eu sou retardada e que as plantas são diferentes dos animais.
Mas hoje eu vejo que o mundo não tem como você não matar pra estar aqui. A gente vai sempre matar os outros seres, é o ciclo da vida. É isso. Lá eu sentia muito que tirava essa energia, tipo, como se você fosse um ser muito bonzinho e fofinho, meigo. E eu saí de lá com essa energia, me senti fraca. Depois eu voltei com a minha energia de que eu não sou boazinha, que a vida não é assim. A vida não é pra você ser fofozinho, bonzinho, fofinho e pra você ser fofinho, bonzinho, bonitinho, não sei o quê. Não, existem nossas sombras, existe a violência, existe muitas coisas em que a gente não pode dar uma de bobão. A gente tem que ser forte no mundo. E ter essa força mental é uma das mais importantes pra gente prosperar no planeta Terra. A alimentação foi a minha maior dificuldade, porque eu já tinha passado por essa ideologia vegana que hoje eu vejo como totalmente mentirosa. Algumas coisas eu vejo muito que realmente faz muito sentido, mas a maioria, principalmente dieta, é um equívoco, um total equívoco que faz muito mal para as pessoas. E elas não conseguem perceber porque elas estão presas na caixinha delas. E eu não consigo ter uma visão neutra sobre esse assunto de tipo. Hoje, depois do Vipassana, eu fui percebendo alguns sankaras que eu tinha, muitos sankaras sobre isso, porque eu julgava muito. E hoje eu consigo estar mais equilibrada, mas eu não consigo ter uma visão sobre algo que me fez tão mal e ver alguém que tá fazendo isso e ficar tipo assim, ah, tá bom, você tá fazendo, então massa. Eu vejo e falo, mano, não, esse não é o caminho. E não é tipo, ai, esse é o caminho pra algumas pessoas. Eu vejo que é o caminho pra quase ninguém, gente, de verdade. Eu já vejo que uma alimentação à base de plantas não é o ideal para a maioria das pessoas, para uma boa parte das pessoas, principalmente a gente que está vivendo tantas questões mentais, tantas dificuldades, tantos problemas psíquicos aí. Então, não acho normal essa alimentação. Mas lá eles têm total direito de colocar a alimentação que eles quiserem no programa deles. Eu senti muita falta de comer proteína, de comer comidas com sabor mais forte, tipo ovos e carnes, principalmente ovos. Eu acho que eles poderiam abrir para ovos lá no Vipassana. Mas a alimentação é totalmente só plantas. As pessoas acham que é tipo, quando eu falo plantas, é umas folhas, né? Quando eu falo planta, eu tô falando do reino das plantas. Então tinha arroz, feijão, mandioca. Nosso café da manhã é perfeito. Pasta de amendoim, pãozinho, gostosinho, com sementes. Eu falo mal da dieta à base de planta, gente, porque não é saudável, mas não é melhor. Mas é muito gostosa, muito gostosa, muito gostosa, muito gostosa. É puro carboidrato, é maravilhoso, é uma delícia. O pessoal que falava mal dos veganos, eles comem mais planta do que carne e falam mal dos veganos, mas a verdade é que a gente come muito mais planta do que carne, né? Por isso que tá todo mundo doente. Mas a gente vai melhorar. Foi meio difícil porque eu sentia essa vontade de comer uma coisa. E eu já tava quase numa dieta carnívora antes de ir pro Vipassana, numa dieta mais sem carboidratos, com poucos carboidratos. E chegou lá, foi meio choque pra mim, voltar aquela mesma coisa que eu vivia antes. E quando eu cheguei lá, eu até me abria a isso, porque eu ainda pensava que, não, uma dieta à base de plantas é saudável. Carne também é saudável, mas essa dieta também é boa. Eu fui totalmente aberta e lá foi onde eu percebi que realmente a minha dieta à base de animais, ela realmente é muito melhor, porque foi ali que eu me abri totalmente àquilo. Eu realmente fui muito aberta àquela alimentação de tipo, nossa, isso aqui realmente vai me fazer bem, as plantas são boas, e não sei o que, até pensando, ah, será que eu tô errada a comer carne, não sei o que. E, gente, eu me senti tão mal, me senti com abstinência por doce, tanto que lá sempre tinha uma sobremesa por conta dessa abstinência aí da galera, que eles não percebem. Eu não comia frutas em jejum, nesse tempo que eu tava com mais carnes, né? E lá eu pude comer frutas em jejum, e nossa, eu comi uma maçã, gente, eu passei tão mal. Doeu tanto meu intestino, doeu tanto meu intestino. Umas cólicas bem fortes no intestino. Foi aí que eu percebi que, nossa, foram várias coisas que eu fui percebendo que as plantas não são tão legais assim. Até depois eu fui conversar com a professora sobre eu escolher uma outra fruta pro final do dia, porque a maçã. E daí eu comecei a comer mais mamão, ela deixou, ela permitiu. E no final do dia eu comia mamão ou banana, que eram frutas que faziam menos mal pra mim do que uma maçã, por exemplo. Mas a comida é muito gostosa, só que não é a melhor.
E uma coisa que eu percebi é que as pessoas na sala de meditação tinham muitos gases intestinais, fazia muito barulho na barriga delas. A barriga de todo mundo. E eu ficava assim, "Ai, só eu percebo isso? Porque na dieta à base de animais não tem isso. Não existe esses barulhos na barriga, não existe gases. Não existe. É só você testar aí e ver que não existe. Não tô falando que a melhor dieta é carnívora ou sei lá o quê. Mas pra mim me fez melhor. E a gente só sabe das coisas experienciando as coisas, né? A gente pode ver pelas experiências dos outros, mas a gente só vai saber mesmo quando a gente faz pra poder ter realmente. Pra gente ter um entendimento melhor. Várias conclusões, né? Já faz um ano que eu fui a Vipassana. Eu senti muito de no final de poder servir a Vipassana. No final, abre as doações para quem sentir de doar, fazer alguma doação. E lá, além de dinheiro que você pode doar, você também pode ser, ser um servidor, trabalhar lá, né, fazendo um serviço voluntário. E também pode fazer serviços voluntários com os seus trabalhos, se você faz algum trabalho de engenharia. Essas coisas, eles são abertos a receber esse tipo de trabalho. E eu fiquei com muita vontade de ser servidora. Em um momento eu vou, mas como tem que ficar todos esses dias, pra mim ainda, eu não sei se eu consigo parar todos esses dias. Dá pra ser servidor em menos dias também, mas eu quero fazer os dias completos. E o Goenka fala que quando você serve, você tá sendo tá sendo muito mais benefício do que quando você paga. Porque quando você presta um serviço sem remuneração, você tá praticando o Dhamma e você tá recebendo também ali dos benefícios do Vipassana. Quando você resolve servir a um retiro, prestar algum serviço pro retiro. E eu tenho muita vontade, eu ainda vou. Eu tenho uma pressa, tipo, tem que ser agora. E no momento certo, vai surgir a oportunidade de eu servir. Eu quero muito servir. Porque isso veio de uma vontade muito grande minha de servir. Porque eu fui tão grata aos benefícios que eu tive que eu ficava assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa. É como se eu estivesse em dívida, assim, sabe? Eu tô em dívida com vocês. Vocês são muito incríveis. Tudo foi muito incrível. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Preciso fazer alguma coisa pra vocês. Então eu decidi dar do meu trabalho, mas ainda não vou. E um dos motivos de eu não ir ainda é que eu tô recuperando meu corpo ainda, das minhas questões lá intestinais. E pra mim ir lá fazer aquela dieta, e uma das coisas também mais difíceis é o que eu acho um pouquinho. Tudo faz sentido ali, mas você não pode fazer exercícios lá. Exercícios de força, yoga, essas coisas não pode. Tem que deixar todas as suas práticas de lado mesmo. E pra mim, não fazer exercício de força por dias seguidos é muito difícil, porque por mais que eu não goste de fazer musculação, tipo, ai, não é uma coisa, ai, eu amo, mas é uma coisa que me faz tão bem, e se eu não faço, eu me sinto tão mal. Eu sinto que meu corpo fica, tipo, duro e rígido e mole, e tipo, eu fico me sentindo sem postura, eu me sinto fraca. E quando eu vou, eu me sinto forte, eu sinto que eu consigo ter mais postura, que eu consigo ter mais. Que eu consigo viver melhor, que eu consigo. É, não sei, minha vida melhora muito quando eu faço esse exercício de força. Até pensei em burlar o sistema lá, né? Tipo, escondido, fazer uns agachamentos. Quem sabe, né? Próxima vez. Eu tô querendo ir daqui uns meses. E a próxima vez que eu for, eu faço mais um vídeo. Acredito que vai ser uma experiência até mais transformadora do que a primeira. Não sei, né? Vamos ver. E espero que eu já esteja com vários vídeos aqui no canal bem legais pra vocês. E esse foi o vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Deixa o like. Gente, gratidão. Eu amo vocês. Um beijo.